Dr. Luca Perusetti, médico infectologista pediátrico, não poderia ser no momento melhor, né, doutor? Bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom dia a todo o público. Tudo bem? A gente traz o Dr. Luca aqui porque a gente tem acompanhado nos últimos dias e a gente aqui na Rádio Metropolitana, hoje o Silvio Sanzoni falou desse problema lá de Guaratinguetá, logo nas primeiras horas da manhã, de que estamos tendo uma escalada, doutor, de doenças respiratórias. Antes de entrar nesse assunto, queria que o senhor desse uma geral, onde que o senhor hoje, como médico, infectologista pediátrico, onde o senhor trabalha hoje, como estão as funções, daí a gente entra na parte mais técnica. Atualmente aqui em Mogi eu trabalho na Clínica São Nicolau, né? E sou professor do curso de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e estou trabalhando lá também. Na Santa Casa de São Paulo. Uhum. Então vive entre Mogi e São Paulo. Isso, exato. Mas o senhor é mogiano? Sou mogiano, nascido e criado aqui. Então conhece muito bem essa cidade. Conheço bem. Deixa eu lhe dizer, doutor, a Fiocruz já vem nos últimos boletins dela, tanto em março, abril, maio e agora em junho, informando a todos de que está ocorrendo sim uma escalada de síndromes respiratórias agudas graves, é isso? Isso, exatamente. Agora, era um pouquinho esperado esse aumento, né? Somente no momento do inverno, que não era tão esperado, era esse aumento tão importante no número de casos. Principalmente comparado ao do ano passado, né? Houve esse aumento nesse período do ano, né? Agora, nessa época do inverno, por conta das próprias condições, a gente está vendo esse frio nos últimos dias, né? E no frio o ambiente acaba ficando mais abafado, a gente acaba fechando um pouquinho mais as janelas, tudo. Isso acaba propiciando esse aumento da transmissão viral. Isso é o esperado. Agora, esse aumento tão importante foge um pouquinho da nossa expectativa mesmo. Vocês como pesquisadores, o que a gente poderia atrelar a esse aumento exponencial, digamos assim, né? Porque a Fiocruz informou agora, só para vocês terem ideia do que acontece, a Fiocruz todo mês ela lança esse boletim, é o boletim Infogripe, né? Uhum. E nesse último diz que nas semanas epidemiológicas de 19 e 22, números de síndrome respiratória aguda grave quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Dá pra gente atrelar, saber o porquê? Os casos mais graves, além da quantidade, os casos mais graves também aumentaram, doutor? Aumentaram, né? O próprio a síndrome respiratória aguda grave, né, pela definição dela, Sim, são casos de gravidade, né? Como o próprio nome já diz, né? São aqueles casos em que ocorre a internação, ocorre uma necessidade de ventilação mecânica ou suporte de oxigênio. Então, esse dado reflete essencialmente os casos graves, né? Os casos da transmissão fica um pouquinho mais difícil a gente falar o quanto aumentou, porque vai depender de testagem, tudo são outros afins que é difícil a gente comparar de um ano para o outro. Mas com o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, a gente também já reflete de que o vírus está com maior transmissibilidade mesmo nesse período. Então, provavelmente o número de casos assintomáticos, casos leves, também aumentou, só para a gente ir comparando com esse número de casos, sim. Para as pessoas que estão em casa, para as pessoas entenderem, se o senhor quiser explicar, ou mostrando para eles aqui, as pessoas que são mais atingidas por essa situação da síndrome, o seu público, que são as crianças, e quem mais, doutor? Tem alguns grupos que são os grupos que a gente tem que ter mais cuidado, certo? São as crianças menores de 5 anos e principalmente os menores de 2 anos e principalmente os menores de 6. Ou seja, quanto menor for a idade, maior a gravidade, da possibilidade de ter um quadro mais grave. Outro grupo muito, muito importante são as gestantes, né? As gestantes, pela questão da gestação, tudo, elas têm um fator de risco muito importante pelos quadros de influenza, né? E por todos os outros quadros respiratórios. E os idosos, acima de 60 anos, principalmente, tá? Pela própria imunossenescência que eles apresentam ao longo desse tempo. Lembrar também, né, pessoas com doenças pulmonares, doenças cardíacas graves, tudo são outros fatores de risco para quadros graves de influenza. Uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam, doutor, é que o Luca explica para a gente de forma bem detalhada que a influenza, ela vai, a cada ano a gente vai
adaptando e atualizando no que diz respeito à vacinação, né? Por que que isso ocorre, doutor? Explica para as pessoas essa diferença do vírus num hemisfério e no outro, por favor. Então, a influenza é um vírus que a gente conhece ele desde os anos 1500. É um vírus que está aqui, é um dos nossos vilões, nossa história. Desde a época das cavernas, né, doutor? Desde a Ele época deve das estar por aí. cavernas. Então, a gente passa pela gripe espanhola, pela gripe suína, pelas todas essas gripes que foram passando, né? E é um vírus com uma característica muito importante dele, é essa capacidade de mutar, né? A cada ano ele está sofrendo mutação e mutando e voltando um pouquinho a assombrar a gente. Além disso, a nossa imunidade, ela, por conta dessas mutações, não consegue ser uma imunidade muito prolongada, né? Então, por isso que a gente está todo ano meio suscetível às infecções. E tem isso, né? A OMS, ela meio que acompanha o que está acontecendo no hemisfério norte durante a época do inverno e meio que tenta refletir o que está acontecendo lá no hemisfério sul quando vem o inverno. Então, os vírus que estão circulando do influenza aqui no hemisfério sul, agora no inverno, eles, no momento, são um pouquinho do reflexo dos vírus que circularam lá. Então, a nossa vacina é direcionada para esses vírus, né? E realmente, os vírus que estão circulando são similares, por isso que a vacina funciona. Tá. E é um grupo de cientistas que faz essa análise e essa definição, né? Uhum. De qual vacina, qual vai ser investida naquele período. Tudo isso, é claro, tudo muito programado, né, doutor? E o resultado a gente vê, né? A vacina ainda hoje... Primeiro, antes da vacina, o influenza A é o que está causando mais problema agora? O senhor tem informação? Isso. Eu chequei os dados ontem, né? O principal hoje é o influenza A, né? A gente tem 4 influenzas, 2, né? O C e o D, eles não têm tanta relevância clínica na clínica. No dia a dia, atual, não está atacando, né? Tanto. Não, historicamente, né? Os grandes vilões são a influenza A e o B, e atualmente o A, né? O A, que é o H1N1, H2N2, H3N3, são os principais vilões, né? E quando a gente diz, falando da vacina, doutor, a vacina, primeiro a gente fala da vacina, depois a gente vai falar para outras formas da gente tentar evitar esse problema. O senhor logo no início, já disse que no período de inverno nós ficamos em ambientes mais fechados. Isso. A vacina é, primeiro ponto, quem pudesse vacinar, né, doutor? A vacina hoje é universal, né? E agora, acho que das últimas 2 semanas para cá, todo brasileiro tem direito à vacina, né? Hoje, qualquer pessoa deve se vacinar. Não só tem o direito, mas também deve se vacinar, né? A vacina protege principalmente contra as formas graves, né? No começo da temporada, geralmente, o Programa Nacional de Imunizações vacina as pessoas com os fatores de risco, então, mas... Só para a gente, não, desculpa, não quero te interromper, mas só para as pessoas entenderem. De início, por conta até da quantidade de vacina disponível, né, doutor? Daí vai para os grupos de risco. Isso. As crianças, as puérperas, gestantes, idosos. Só que agora está liberado para toda a população. Então, toda a população tem direito a receber a vacina dessa temporada, né? Por que eu digo dessa temporada? Porque a vacina do ano passado, pelos problemas que eu falei agora há pouco, né, ela já não protege mais para essa temporada atual, né? Então, tomei a vacina do ano passado, não preciso tomar essa. Tá errado esse pensamento. A vacina desse ano protege contra os vírus desse ano. Do ano passado, protege contra do ano passado. O ideal é que nós nos vacinamos, no caso, estamos falando especificamente da influenza, todos os anos. Todos os anos. Isso. É uma coisa que é importante, doutor, a gente vê muita informação ou desinformação nas redes sociais no que diz respeito a vacinas. Isso a gente teve um problema desde a Covid, né? Que as pessoas não entenderam naquele momento que ninguém desenvolveu uma vacina em 1 mês, 2 meses. Eram estudos de 20, 15 anos que tiveram que ser finalizados, entre aspas. A gente faz pesquisa, a gente sabe. Acelera os resultados para ir para a prática. Isso foi o que aconteceu com a Covid. Você acha que depois dessa situação das pessoas ficarem com dúvida, muita desinformação, a gente tem problema com vacinação? Porque a população, a gente teve problema aqui em Mogi. A vacina estava disponível e muito pouca adesão à vacina.
para a gente quebrar essa questão, não tem isso. Tomei vacina, fiquei gripado. Tomei a vacina, fiquei mal. Explica para as pessoas a importância da vacina, doutor. Então, são vários pontos que é importante a gente comentar, né? A questão da hesitação vacinal, que é o termo que o Andy usa hoje, né? Eu acho que o essencial são programas como esse, né? Onde a gente fala dos benefícios da vacina, do que ela protege, né? Eu gosto de falar que é uma vacina contra um vírus, né? Contra o vilão, né? Não é a vacina que é contra nós. A vacina está aqui para ajudar a gente contra uma doença, né? E uma doença importante, tem que lembrar isso. Uma doença, como a gente começou falando no começo do programa, né? Quantidade de aumento de casos nos últimos meses, tudo. E se a gente tem uma ferramenta que protege a gente tem que usar essa ferramenta, que hoje está disponível para toda a população. Atualmente, a cobertura vacinal da população de grupo de risco, ou seja, como nós falamos e vamos repetir, os menores de 5 anos, as gestantes e os idosos, hoje, eu chequei esse dado ontem, está de 39% desse grupo específico. Isso Brasil. Isso Brasil. É um valor muito, muito baixo, né? E aí não temos esse dado de como está a cobertura no total, mas provavelmente uma cobertura menor ainda. Tá? Na média, 4 em 10 pessoas grupo desse grupo de risco está se É vacinando. um grupo de maior risco de casos graves, né? Então, para a gente ver como que está baixa a nossa adesão vacinal, né? O governo está fazendo algumas medidas, né? Por exemplo, em São Paulo, hoje você tem vacinação em postos de metrô, que é uma coisa muito inteligente de fazer, né? A pessoa está indo para o trabalho, já vai ali e recebe a vacina. Então, são essas outras medidas. Devem ser disparados alguns dias em já breve. Foram realizados. Já foram alguns e devem ser disparados novos, né, doutor? Isso, né? Outro ponto que você falou é... mas eu tomei a vacina e fiquei gripado mesmo assim, né? Tem 2 pontos importantes a gente tocar nesse ponto aqui. Um é que a vacina de vírus respiratório da influenza, a gente tem que distinguir ela de uma vacina de outros vírus, como, por exemplo, a vacina da polio, do sarampo, da rubéola. São vacinas que, elas, além de dar uma proteção muito importante para a pessoa, ela previne infecção. Tanto que hoje, a gente não vê mais casos de sarampo, de polio. Raro. Polio está erradicado na América. Sarampo, a gente tem alguns casos, muitos casos esporádicos, principalmente de imigrantes. Pessoas que estão em transição, né, doutor? Rubéola, não existe um caso confirmado na América Latina há mais de 10 anos. Sim. E era uma doença que, na nossa infância, a gente ouvia falar dela. Eu tive rubéola. Então, a gente vê como que essas vacinas ajudaram tanto na proteção quanto na prevenção dessas doenças. A vacina da influenza, ela não consegue prevenir a infecção. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Não é uma vacina que você vai tomar e você não vai ter influenza. Mas o principal ponto dela, e isso eu quero que as pessoas fiquem bem claro, é prevenir formas graves, prevenir que você interne, prevenir que você tenha um quadro sintomático grave, né? Então, isso é um grande ponto, né? Que é uma finalidade muito importante. Afinal, como estamos vendo esse aumento de casos nos últimos meses, tudo, você conseguir prevenir, principalmente aquela pessoa maior de 65 anos, aquela criança, tudo, de ter uma forma grave, já é um grande benefício. Para você entender, você que está acompanhando a gente, Rádio Metropolitana 1070M, seja no rádio ou no aplicativo. O que o doutor está dizendo aqui, o doutor Luca está dizendo, se eu estiver enganado, você, por favor, doutor, estamos aqui informando. Você não vai, você vai se vacinar contra a gripe, ela não vai evitar que você pegue gripe, que você tenha a gripe. Ela vai evitar que você vá para uma UTI, vá para um caso grave. Uhum. Exatamente isso. Não é isso? Ela pode até evitar que você tenha gripe. Isso ela consegue. Pode também, tudo. mas não é a grande finalidade dela. Lógico, seria a nossa finalidade ter uma vacina que protegesse, seria excelente. 100% tomou, não pega a gripe. Mas a vacina, a finalidade dela é proteger de formas graves, o que realmente protege, né? A gente percebe que a pessoa vacinada, ela não fala dificilmente, mas ela tem uma menor chance de ter uma forma grave, de ir para a UTI, de precisar de ventilação mecânica, tudo, que é o nosso foco aqui. E a gente sabe que quanto maior o número de casos, mais sobrecarregar vai ficar nosso sistema público de saúde e tem toda aquela cascata de eventos, né? Fora isso, né, a gente tem que lembrar que, como
quanto maior o número de comorbidades, a gente fala de diabetes, hipertensão, toda infecção grave vai desencadeando a piora dessas comorbidades, né? Então, a pessoa que tem uma diabetes, quando está com uma infecção viral, né, como a influenza, Diabetes, a glicemia vai lá em cima. vai acimando. E a vacina também vai ajudar a prevenir essas formas graves, né, e descompensar a doença de base dele, né? Tem um outro ponto que eu queria comentar, Por favor. tomei a vacina e 2 dias depois comecei com uma tosse e coriza, né? Lembrar que, como eu falei lá atrás, a gente está na época de inverno, né? Todo mundo fica em lugar mais fechado, tudo, e outros vírus circulam bastante, né? Então, às vezes, você pode ter tomado a vacina e ter pego um quadro viral, um resfriado comum, 1 a 2 dias depois. Não quer dizer que a vacina não funcionou, né? Pode ser que você tenha pego quantos quadros de resfriado as pessoas estão pegando nos últimos dias, tudo, uma sequência da outra, né? Não é porque você tomou a vacina agora, que ficou com resfriado 2, 3 dias, que é a vacina que causou resfriado. Até porque a vacina, ela não causa isso. Inativado o vírus, né? É um vírus essa inativado. questão. O vírus ali que é um vírus morto. Ele não tem potencial de causar uma doença, né? Isso tem que ficar bem claro na cabeça da população. Você tomar a vacina da influenza, em hipótese alguma você vai desenvolver o vírus Por conta dessa vacina. Por conta dessa vacina. Eu conversando uma vez com uma médica especialista como você, não tão jovem assim, mas é um especialista como você, ela disse que muitas vezes até o dia que você vai ao posto tomar a vacina, você pode ter pego essa gripe lá, porque tem muita gente lá na mesma situação. Isso. Mas não vai ser a vacina que vai te trazer. Uhum. Então, mais uma lenda que a gente derruba aqui, né? Isso é mito, não é mito. uma realidade. Não é realidade. Agora, no dia a dia, doutor, a gente quer saber lá dentro, onde nós, pessoas comuns, não entramos. Lá dentro de um ambiente médico. Uma criança, vamos dar um exemplo na especialidade do senhor. A criança, como que é a evolução desse quadro da síndrome respiratória? Depois, em determinado momento, ela tem que ir para uma unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva. Aí explica a questão da ventilação mecânica, que no caso é respirador, né, gente? Ela precisa respirar com ajuda. E esse caso, quando vai para o caso grave, primeiro essa questão, como é essa evolução? É rápida? E depois, caso ficou grave, para sair, é difícil? Lembrar que a grande maioria das infecções do influenza são casos assintomáticos, né? A minoria dos casos evoluem para quadros graves. Mas quanto maior o número de casos, maior o número de casos graves. Estatística, né? A influenza é uma evolução um pouco rápida, né? De um dia para o outro você começa com febre, tosse, coriza, mal-estar, olho vermelho, cansaço no corpo, né? E naqueles grupos com fatores, tudo, a gente pode evoluir para quadros pulmonares um pouquinho mais rápido, né? O vírus da influenza, ele tem o tropismo pelo quadro pulmonar, tudo, e isso pode ir levando a lesões pulmonares e causar esse cansaço, né? Que a gente fala que vai acometendo o quadro pulmonar e a pessoa vai precisando de oxigenoterapia, né? Tem muita pneumonia secundária à influenza, né? Pneumonia bacteriana, e, a depender das comorbidades, tudo isso vai se somando, né? E aí pode ser necessária uma terapia intensiva. Isso nos casos mais graves, que são a minoria dos casos, mas isso pode acontecer mesmo. No caso das crianças, especificamente, o fato da criança, quando é muito nova, não se comunicar ainda, dificulta, né? A gente tem alguns mecanismos, né? A parte da propedêutica que a gente vai avaliando a criança, principalmente sinais de desconforto respiratório, né? Aquela criança que está respirando muito rápido, ou aquela criança que é um pouquinho mais velhinha, né? Que não está conseguindo falar direito, você vê que ela está ofegante, tudo são sinais de gravidade. Mas acho que também é muito importante que a gente tem que estar, nesses casos de suspeita, uma avaliação médica, né? Procurar um pediatra, procurar um pronto-atendimento para alguém examinar essa criança, examinar como essa criança está, ver os sinais vitais, escutar bem essa criança, para ver como que está o pulmãozinho dessa criança, para ver como que ela está evoluindo. Tá? Doutor, a gente tem que levar em consideração também que a automedicação pode ser prejudicial nesse momento, né? Porque a mãe acha que, eu tive outro filho, ele já teve um problema parecido, ele ficava com tosse assim, eu dava esse remedinho, passava. Primeiro que cada indivíduo é único, né? E nunca automedicar, né? Sempre precisar de uma avaliação médica para saber qual o medicamento correto, né? Qual o antitérmico correto, qual a orientação especial que precisa para cada caso. Afinal, como você disse, né?
cada pessoa é única, cada caso é um caso, e tem que ter essa avaliação médica para a gente programar o tratamento dessas crianças, sim. A gente falou da gripe até agora, Luca, mas você é um infectologista. Quando a gente fala de infectologista pediátrico, onde o foco do infectologista no dia a dia fica voltado? Quais doenças dentro dessa gama de problemas que pode acontecer? Hoje mais a gripe, mas a gente ainda tem Covid, a gente ainda tem outras doenças. O que o senhor encontra no dia a dia, doutor? Bom, na pediatria, o principal são as infecções respiratórias mesmo, né? O influenza, Covid, o VSR, que é um vírus do momento agora, né? O vírus da bronquiolite, são um vírus bem famoso da parte pediátrica. São infecções virais, principalmente, mas pneumonias bacterianas, meningites, né? Outras doenças virais, né? Como HIV, hepatites, são quadros que o infectologista acaba acompanhando também. Coisa que eu queria que o senhor estava dizendo aqui. Explica para a diferença, o senhor fala da bronquiolite, né, e a gripe, VSR, gripe, são coisas distintas, né, doutor? Exato. Gripe é uma coisa, VSR é outra. Explica só para as pessoas entenderem. Podem estar atreladas, mas não são as mesmas coisas. Pela definição, né, toda gripe é causada por vírus da influenza. Ok. O nosso gripado, em termos médicos, é o resfriado comum. Né? Gripe é relacionada ao vírus da influenza. A bronquiolite, né, é uma infecção causada em uma faixa etária pediátrica dos menores de 2 anos, mas principalmente dos menores de 1 ano, né, causada por quadros virais, onde o VSR é o principal vilão. Né? O VSR é um vírus que sempre se teve essa ideia de que é um vírus de bebezinho, né? E virtualmente, né, a gente fala que no primeiro ano de vida, toda criança vai acabar tendo contato com o VSR. Né? É um vírus que circula de maneira muito eficaz assim, nessa faixa etária, tudo, e todas as criancinhas acabam tendo contato com ele. Né? Ultimamente a gente tem notado que, agora com uma maior gama de testes, tudo, que na faixa etária dos idosos também é um vírus que tem um pouquinho de importância também. Tá? Mas principalmente o grande vilão é na faixa etária pediátrica, principalmente nos menores de 2 anos, onde vai causar a bronquiolite, que é algo diferente de uma gripe. Né? A bronquiolite é uma infecção dos bronquíolos ali, da parte do tubinho que leva o ar para o pulmãozinho, onde aumenta muito a secreção e deixa a criança cansada, tudo, que é uma doença muito importante. Né? Ultimamente, acho que isso é muito bom a gente falar desse tema, porque algo que vai ser comentado a partir dos próximos anos é que está chegando, né? Hoje na rede privada já tem essa disponibilidade, está chegando na rede pública a vacina da gestante do VSR, né? Uma vacina que vai ser dada para as gestantes e elas vão produzir anticorpos que vão passar para o bebê, e o bebê vai nascer já com uma proteção. E uma proteçãozinha. E também tem um anticorpo que vai dar para o bebezinho logo quando ele nasce, que ali já é o anticorpo pronto, né? Já é a proteção pronta para o bebê. Esses 2 produtos estão chegaram na rede privada e estão para chegar na rede pública. O governo está analisando tudo e vai ser algo assim que pode mudar essa história dessa doença. É algo muito importante porque vai ser comentado, vão começar a comentar cada vez mais sobre essas 2 medidas. É algo muito, muito importante. Então, levando em consideração o senhor explicando a importância da vacinação, não só para a gripe, mas nesse caso da gripe, a vacinação, mas a importância dessas outras doenças. Podemos pensar, então, em outras medidas de prevenção, principalmente para essas crianças que colocam a mão na boca o tempo todo, tá na creche com os amiguinhos, e agarra e beija tudo. O que a gente pode, como a gente pode aumentar esse nível de segurança? Então, os ensinamentos dessa proteção a gente acabou aprendendo bastante, infelizmente, na pandemia, né? Então, os ensinamentos da pandemia, eles servem para esses quadros atuais, né? Então, você que está com infecção viral, está ali com tosse, nariz escorrendo, tudo, é necessário usar máscara, né? Evitar aglomerações, evitar ter contato com pessoas de grupo de risco, né? Você que está com sintoma respiratório, está com tosse, coriza, febre, você não vai ter contato com o idoso, tudo, porque a chance de você passar esse vírus para esse idoso é muito importante. Então, antes do senhor continuar, você que está acompanhando a gente, está ouvindo o que ele está dizendo. Dentro da família, seu filhinho veio na quinta, na sexta-feira, um pouquinho gripadinho, não está grave. Final de semana tem um almoço com a família, o vovô está lá, a vovó está lá. Não misture as coisas, não leve essa criança.
e cancele esse almoço, não misture as coisas. Isso é muito indicado, né, doutor? Isso é muito importante, né? Porque, como nós falamos várias vezes hoje, né? O pessoal da faixa etária dos idosos, tudo, eles são um grupo de risco maior e a criança ali, ou o adulto que está com sintoma respiratório, pode passar esse vírus para ele, né? O contrário também é importante, né? Você tá com um bebezinho, menor de 6 meses, tudo, evitar aglomerações, evitar levar ele num shopping, ou tiver contato com pessoas com outros sintomas respiratórios, para você evitar que esse bebezinho pegue esse quadro viral, né? Lembrar que então, o uso de máscara é muito importante, sim, lavar bem as mãos, o álcool em gel, né, evitar tomar contato com alguns lugares, né, tossir sem usar a mão. Que a gente chama de etiqueta respiratória, né? Isso, evitar esses contatos com as gotículas, certo? Lavar bem o ambiente, lavar bem a mão. Uma outra coisa muito importante, né, que a gente sabe o quão difícil é fazer isso no nosso país, é assim que você está com sintoma respiratório, manter esse isolamento, principalmente no ambiente domiciliar, né? A gente sabe que às vezes é muito difícil fazer isso, né? Mas se alguém está com sintoma respiratório, essa pessoa, o ideal seria ela ficar isolada das outras pessoas da casa, né? Usar máscara, tomar os cuidados, tentar prevenir ao máximo que essa pessoa transmita o vírus para as outras pessoas no ambiente domiciliar também. Muito importante essa recomendação. A gente pode recordar aqui que no início da Covid, por nós não termos conhecimento de como se transmitia 100%, tínhamos o receio de objetos, de colocar a mão nas situações. Então passávamos, lembra? Fazia a compra, passava álcool em gel, tudo. Não precisa dessa loucura toda no que diz respeito à gripe. Mas a gripe também, ela não é só pelas gotículas, pelo contato em objetos. Isso, também. Ela pode, é possível? É possível. Ela pode, se tiver alguma gotícula ali com o vírus, você pode transmitir. Você pode pegar desses objetos tudo. Então, a higiene, não tudo. Não só do ar, então. Não só do ar, mas, lógico, o número de casos, né, no atual não característica igual a uma pandemia, né, que era um número de casos que explodia. Mas esses cuidados ainda são necessários mesmo assim, né? Lavar bem os alimentos, lavar bem as superfícies, tudo. Tomar cuidado com pessoas que estão tossindo, tudo são medidas eficazes também. Tá? Então, voltamos para a questão da vacinação. Se esses níveis continuarem baixos, o senhor falou algo em torno de 40%, vamos tratar nessa média, a gente pode ter problema? Já estamos tendo, né? Esse aumento significativo do número de casos graves é um dos motivos é a baixa adesão vacinal, né? Se a nossa adesão tivesse muito mais alta, provavelmente esses números não teriam numa curva ascendente igual nós estamos observando, né? Então já estamos tendo problemas, né? Quanto maior o número de casos, maior a transmissão, e esse número vai aumentando de pouquinho em pouquinho mesmo. Então, acho que nesses próximos dias, tudo, que o ideal é aumentar a cobertura vacinal, todo mundo tomar a vacina, para a gente se proteger, que é a nossa maneira mais eficaz de combater o vírus da influenza. O senhor que está lá na ponta, na parte da saúde, onde essas pessoas chegam, na visão do senhor, o que deveria ser feito para a gente conseguir aumentar, além de situações como essa, entrevistas com especialistas, o que efetivamente as políticas públicas deveriam fazer para a gente reverter essa situação? Acho que essas campanhas, né, a orientação, a conversa, né, programas, acho que é essencial a mídia também falar, igual o programa de hoje aqui, botar na boca do povo o quão grave pode ser a influenza e que ainda tem uma medida eficaz, né, que você pode ir na UBS, né, e tomar essa vacina, as outras medidas, né, a vacinação em escolas, vacinação no metrô, tudo são medidas eficazes de você levar a vacina até a pessoa, né? A gente sabe que as UBS têm alguns problemas também, né? Os horários às vezes não facilita muito, né? Tem algumas UBS pai trabalhador, né? À noite e acaba fechando um pouquinho mais cedo. Então são alguns outros pontos que podem ser ajustados para facilitar a vacina chegar, né? Na época da Covid, acho que por conta da gravidade, o número de casos, a gente fazia de tudo para conseguir vacinar as pessoas. Drive-thru em vários lugares. Vai alugar, vai fazer um mutirão, tudo. Então a gente conseguia levar a vacina com um pouquinho mais facilidade para a população, né? Acho que
pegar um pouquinho dos ensinamentos que a gente teve da pandemia, que a gente aprendeu, infelizmente, na marra, né? E botar agora para a gente conseguir aumentar essa taxa, essa cobertura vacinal. O senhor falou uma coisa agora que chama atenção. A gente aprendeu na marra, né? Mas pelo jeito não aprendeu direito, porque precisou começar a morrer um monte de gente para as pessoas correrem atrás das vacinas na época da Covid. Na gripe felizmente a gente não chega nesse ponto. Mas aparentemente vai precisar piorar a situação para as pessoas correrem atrás da vacina? Isso que a gente, né, a vacina é uma prevenção, né? Acho que a palavra mais bonita é essa. É prevenir uma doença, prevenir uma forma grave, né? Acho importante isso para a população e a gente se adiantar ao problema, né? A gente sabe que vai aumentar o número de casos, tudo, e a gente tem uma medida eficaz hoje para proteger a gente contra a influenza. Doutor, nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu queria que o senhor desse uma geral. E qual o ponto mais importante nesse momento que a gente pode levar para a população? O que é o importante agora, o senhor como especialista? Lembrando, Luca Perusetti, médico infectologista, pediátrico, ele dá aula na Santa Casa, em São Paulo, né? De infectologia pediátrica? De pediatria. Pediatria. E também atua na Santa Casa. E aqui em Mogi, na clínica, né? Na clínica infantil São Nicolau. Daqui a pouco a gente passa as informações para você que, se precisar, vai até a São Nicolau. Enquanto isso, doutor, qual a principal mensagem que a gente pode passar para as pessoas? Por favor, fica à vontade. É a vacinação, né? Como nós dissemos aqui, hoje a vacina está disponível em todas as UBSs. É uma vacina eficaz, segura e que protege muito bem contra as formas graves, tá bom? Acho que esse é o principal objetivo aqui, é falar que a vacina está disponível, você pode ir lá, você pode tomar essa vacina, vai te proteger, vai ajudar você, levar sua família inteira para vacinar, né? Se você está protegido, mas seus filhos não, tudo, eles podem ter formas graves mesmo assim, né? Não é que uma pessoa está protegida da família que vai evitar que as outras pessoas tenham formas graves. Então, toda a população, toda a família ir lá na UBS, tomar essa vacina, se proteger e evitar que esses números continuem a subir. A gente está falando da pessoa que quer buscar uma vacinação gratuita, mas se quiser também na Clínica São Nicolau, é possível se vacinar? Tem a clínica de vacinação, na Clínica São Nicolau tem a vacina, né? A vacina da clínica privada é uma vacina tetravalente, né? Na rede pública protege contra 3 vírus, na rede privada protege contra 4, tá bom? É uma vacina com uma maior gama de proteção. As duas são excelentes, né? Mas qualquer vacina é melhor do que nenhuma. Então, na indisponibilidade de procurar uma rede privada, vá na rede pública e tome sua vacina. Os ouvintes da Metropolitana mandando mensagens aqui. Uma delas, bom dia, Regina Alves de Mira. Ela diz o seguinte: quantos esclarecimentos importantes, viva a ciência, todos nós aqui agradecemos. As pessoas que estão ouvindo, mais uma ouvinte, 8h38. Fernanda de Moraes, bom dia, doutor, a gripe pode virar pneumonia? Pode sim. Tanto a própria vírus da influenza pode causar uma pneumonia viral, quanto ele pode, por conta de outras coisas que eu não vou entrar muito, pode causar uma pneumonia bacteriana também, e aí são complicações graves que requerem atendimento médico urgente. Então, ó, se você se interessa, quer dar um upgrade nessa questão da vacina, se não for na rede pública, Clínica São Nicolau, aqui em Mogi, fica na Rua Navajas, 365. Anote papel e caneta aí, anota o número 47991469, um dos telefones é o fixo, tem o celular 945929119 e o Instagram, @Clínica Infantil São Nicolau, sem nenhum acento. Se você preferir tomar essa vacina, essa é a tetravalente que o senhor explicou, né? Isso. Se não for na rede pública, não tenho tempo, Vladimir, de ir lá na UBS, tá tudo bem. Marca uma agenda lá na Clínica São Nicolau, já vai, aproveita, conhece o Luca e resolve Lembrando essa que questão. na Clínica São Nicolau, adultos também podem tomar essa vacina também lá, tá bom? Não só as crianças. Lá, né, para vacinação, os adultos também podem tomar a vacina lá. A Clínica São Nicolau é infantil, mas você, mamãe, você, papai, leva os filhos, aproveita o ensejo, já se vacina também, já protege a família inteira. Tem mais uma aqui, ó, mais algumas pessoas entrando em contato conosco. Ernestina de Souza Sackman. Parabéns, Luca, muito importante seus esclarecimentos. Nós que agradecemos, dona Ernestina, por acompanhar a gente aqui nessa entrevista tão bacana, importante, né? E isso porque o inverno nem começou.
O inverno começa dia 20 agora. Então é bom a gente se preparar mesmo, né? Uhum. William Sackman também. Parabéns, Luca. Muito feliz pela sua trajetória. Deve ser pessoas que te conhecem, já sabem que você é mogiano, que está aqui conosco na Metropolitana. Então, Luca, mais alguma coisa que você gostaria de salientar nessa questão toda? A gente pegou mais na parte da gripe, porque é o boom no momento, né? E algo que você gostaria de salientar? Para as pessoas tomarem cuidados, né? Não precisa falar que precisa temer o vírus da gripe, tudo, mas tem que tomar cuidado, né? A infecção que pode ser grave, que pode causar complicações, né? E que a gente tem uma medida eficaz, tudo. A gente não precisa temer, mas a gente pode prevenir essas doenças com a vacinação. Muito obrigado. Então, nós recebemos aqui o Dr. Luca Perusetti, médico infectologista pediátrico, professor universitário, jovem médico. Muito obrigado. Eu Está lá na linha de frente. Nós da Rádio Metropolitana agradecemos, então, a sua presença aqui. 8h41, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.